Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família tririense. Agradecemos ao BOI, à equipe técnica que sempre tem muito carinho conosco. Agradecemos a oportunidade desse espaço de divulgação da doutrina espírita, um espaço da família, um espaço de reflexão, um espaço de muita aprendizagem e presença de Deus, e que Ele presente possa nos intuir, possa nos amparar, envolver e orientar a dinâmica do trabalho nessa tarde. Vamos dar início ao programa Uma Razão para Viver. Quem vos fala é Daura Alves e o programa é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova. Bem, nessa tarde nós trouxemos aqui uma temática muito importante. Vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade na visão espírita. Quem nunca ficou ansioso? Quem nunca teve um momento de passar por uma ansiedade na vida? É tanto que hoje, na sociedade, nós temos um rótulo como a ansiedade ser o mal do século. E quantas pessoas, no seu desespero, no seu desequilíbrio, na sua questão toda aí de transtorno da ansiedade, comete loucuras. Fica numa condição de impotência. Por isso, nós precisamos ter os cuidados, a atenção, a saúde mental. Nós precisamos compreender o que é, quais são os sintomas, quais são os efeitos, como tratar, como eu devo proceder. Você precisa entender que você não está sozinho, que todos passam por momentos de desafios na vida e buscar a ajuda é a melhor opção. Nós precisamos buscar a compreensão, a teoria, a prática, mas também a espiritualidade, a conexão com Deus, a fé incondicional, porque tudo passa. Então, nessa tarde, definindo a questão da ansiedade, nós vamos entender que a ansiedade é uma reação emocional que eu já tive, você já teve e nós ainda teremos muitas vezes. Essa reação emocional, ela está presente na vida de todos os seres humanos. E essa reação emocional, ela pode até agir de forma também benéfica, não só maléfica. Por exemplo, a pessoa ansiosa, ela vai despertar um alerta, não é? Na condição humana, para o corpo, para a mente. Ela vai entrar em alerta. E aí, nós precisamos nos autoconhecer para saber as nossas condições, os nossos limites, o que está pautado como normal e passando da normalidade, o que está em equilíbrio ou ficando em desequilíbrio. Então, veja que a ansiedade, ela se torna também um transtorno, quando ela se manifesta de forma persistente, de forma exagerada, atrapalhando até mesmo rotinas da vida no dia a dia, coisas simples que às vezes a pessoa consegue fazer muito bem e de repente, diante de uma crise, diante de um transtorno maior, ela tem como se fosse um bloqueio, ela não consegue mais realizar as rotinas do dia a dia. E por isso a necessidade do conhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? E também a questão de se instruir. Nós precisamos buscar o conhecimento o tempo todo e também a ajuda, né? Médica, de terapeutas, de profissionais capacitados que possa ali estar me auxiliando na diminuição daqueles sintomas para que eu possa me equilibrar e voltar ao estado normal. Durante a infância e o início da adolescência, os transtornos de ansiedade se manifestam por meio de situações físicas, né? Como dor de cabeça, dor na barriga, dor nas pernas, alteração de sono e apetite. E nós vemos que isso é muito comum no adolescente. Quem tem filho adolescente em casa, eu, por exemplo, tenho,
como que é desafiador esse momento dos hormônios, deles passarem por uma pressão constante, seja do Enem, do pré-vestibular. Tudo isso gera angústia, tudo isso gera uma expectativa, uma ansiedade, um descontrole dos pensamentos, né? Então, a criança é diferente? Não, a criança também, ela fica ansiosa por chegar o Natal, se ela vai ter o presente que ela está sonhando, que ela está desejando. O final do ano é uma ansiedade para todo ser humano. Como é que vai ser o final do ano? Né? A criança, eu vou passar de ano, eu vou ter boas notas. A pessoa que vai participar de um processo seletivo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser escolhido? Será que eu vou bem? Nós criamos expectativas, nós criamos, às vezes até esse pensamento exagerado é fruto de imaginação, porque muitas das vezes nós sofremos por antecipação, por algo que nem chegou. Às vezes as pessoas estão nas férias de julho planejando, pensando nas férias de dezembro, de janeiro. Então pensa bem, as pessoas estão projetando muito no futuro. E esse futuro traz insegurança e ansiedade, ele não chegou ainda. Tudo que é novo causa dúvida, medo, espanto e tá tudo bem. Só que tá tudo bem quando eu tenho um equilíbrio diante a esses pensamentos. Quando tudo passa a ser exagerado e aquilo me causa um pânico, um medo maior, um desequilíbrio maior e eu não consigo caminhar com tranquilidade diante daquilo, porque aquilo ali está me tirando o apetite, aquilo ali está me tirando o sono, está me angustiando, eu estou começando a ter taquicardia porque eu só fico pensando naquilo ali e aí eu já começo a imaginar que não vai dar certo as férias, que não vai dar certo a entrevista do emprego, que não vai dar certo a nota do Enem, a nota do PISME, que não vai dar certo a promoção, que não vai dar certo as férias planejadas, que vai acontecer alguma coisa indevida na viagem. Ou seja, em vez de eu viver um momento confiante em Deus e colocando para Ele dirigir a nossa vida e nós fazermos a nossa parte, o que nós fazemos? Colocamos um e se? E se? E esse se acontecer isso, se não der certo aquilo outro, se eu não conseguir, é sempre o e se. Mas para Deus não tem o e se, é apesar de. Então, apesar de não ter dado certo, nós vamos ter outros momentos e está tudo bem. Se acaso não der uma nota boa, está tudo bem. Então veja que tudo vai se moldando ao nosso redor conforme são os nossos pensamentos. Não é à toa que o pensamento é forma, ele gera forma. Existe a compreensão da forma pensamento. Tudo que você pensa, você projeta. Então, a fotografia do pensamento. Nós, espíritas, entendemos isso. Então, nós precisamos escolher as formas corretas de agir, de pensar, de elaborar os raciocínios e de criar expectativas positivas para que nós possamos sim atrair coisas boas para a nossa existência, amigos espirituais felizes que nos direcionam sempre no bem, para que as coisas fluem bem. E essa confiança em Deus, essa fé inabalável é que eu preciso exercitar também todos os dias, apesar de alguma coisa não sair da forma que eu gostaria que saísse, porque nem todo o mal vai vir para o nosso mal. Às vezes é um mal que eu ainda não compreenda, Se eu não estou compreendendo aquilo ali no momento, não quer dizer que eu não vou compreender no futuro. Aquele mal que me chegou, que parece ser um mal, às vezes é para me desviar de algo muito maior. E ali também está a presença de Deus. Então nós temos que agradecer por tudo aquilo que acontece na nossa vida, as coisas boas e até as coisas que não estão tão legais, mas que possa ser que aquilo ali esteja nos desviando de algo pior. Então agradeçamos e vamos também na condição de aprendiz, traçando outros objetivos, novas rotas, rompendo o homem velho e está tudo bem.
E a pessoa ansiosa, no momento que isso está em descontrole, ela não consegue fazer essa reflexão, essa análise tão importante, né? Então, será que essa ansiedade toda que a criança, que o adolescente sentiu, né, de fazer as provas no final do ano, se vai viajar, se não vai, se vai ser legal, se não vai ser legal, como que ele vai estar com a família, como que vai ser, as aulas nem terminaram, ele já está pensando no ano que vem, na próxima turma, e assim é o adulto, né? Será que o adulto também entra em crise? A crise é igual? Às vezes é semelhante, não é? O adulto também vai ter náuseas, vai ter enjoo, vai ter dor na barriga, vai ter dor de cabeça, vai ter alterações de apetite, de humor, de sono. Mas as questões que estão envolvendo isso daí, às vezes são diferentes, né? Não é mais a nota, não é mais a promoção, não é mais a viagem, não é às vezes de repente o Natal, o trabalho, a escola, mas às vezes é uma enfermidade. Às vezes é um medo de ir no médico e descobrir algo que possa não estar bem. Veja bem, nós precisamos cuidar do corpo e do espírito, certo? Então nós vamos aos médicos periodicamente, fazemos um check-up, tá tudo bem. Por que nós vamos ao médico? Para cuidar do corpo e do espírito, para prolongar o bem-estar desse organismo, para que eu tenha uma vida abundante terrena, não é? E tenho o quê? Condições de passar tudo que eu merecer e precisar nessa existência aqui, evoluindo na minha vida eterna, que é espiritual. Então nós estamos aqui de passagem, mas não de férias, nós viemos para aprender. E essa aprendizagem nem sempre vai ser tranquila, né? De calmaria, só de alegria, nós temos os transtornos. Agora, se eu vou no médico, eu vou para evitar um mal maior, para diagnosticar algo que de repente possa surgir. Eu não vou à espera da doença, eu vou para que eu possa ver que está tudo bem, se eu estou fazendo tudo de acordo, se está tudo bem com o meu metabolismo, com os meus exames, não é? Com a minha alimentação, com a minha rotina, com o meu dia a dia, para que eu tenha o bem-estar pleno em continuidade. Agora, se por acaso surgir alguma coisa, o que o médico vai fazer? Ele vai me orientar como eu devo proceder diante de determinada coisa que mostrar no exame. Se eu estou com déficit de uma vitamina D, de um ferro, não é? Ele vai dar um composto vitamínico, ele vai falar o que eu preciso me alimentar, qual outro especialista eu devo buscar para sanar aquilo ali. Agora, se eu não vou e aquilo se complica, e eu vou reclamar da mesma forma, não vou? Então, nós precisamos antes buscar esse equilíbrio, nos autoconhecer, não nos autopunir, nos autoconhecer, nos autoperdoar, nos autoequilibrar. Então, veja, mas as pessoas não querem ir porque elas têm medo de descobrir alguma coisa. E aí não indo, né, porque você já coloca que você vai ter alguma coisa. E às vezes você não vai ter nada, vai estar ótimo. E você só vai voltar daqui um ano e meio, 2, em determinado especialista. Então veja que nós às vezes tem um ditado que fazemos tempestade num copo d'água. E isso é todo e qualquer ser humano, faz parte da nossa evolução nesse mundo de provas e expiações. Mas não deve ser o tempo todo assim, porque nós viemos aqui para uma aprendizagem constante. E essa aprendizagem, ela tem prática e eu preciso exercitar a prática. Então eu devo buscar com segurança em Deus, com uma fé inabalável, que eu consigo resolver tudo junto com Ele. Porque mesmo que apareça alguma coisa grave, Ele é o quê? Ele é o Deus que nos fortalece, nos capacita, nos dá resistência para passar as intempéries da vida, não só as climáticas, não é verdade? Então, o adulto também passa, por tantos outros sintomas e sintomas como esse.
pode ocorrer e até se agravar, desencadeando outros quatro tipos de transtornos, que são até englobados dentro da própria ansiedade aí, tá? Porque os transtornos de ansiedade, segundo a Associação, né, de Psiquiatria, a ABP, se manifesta da seguinte forma: nós vamos ter o transtorno do pânico, nós vamos ter o transtorno obsessivo compulsivo, nós vamos ter o transtorno de ansiedade social ou fobia social e também um transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a maioria vivencia. Vamos entender um pouquinho cada um deles, porque talvez você, querido ouvinte, já tenha vivenciado ou está passando por algum dos sintomas e não sabe o que é. Como que você vai resolver isso? A quem você vai procurar? Então, por exemplo, o transtorno de pânico, ele surge com um ataque de pânico. Repentinamente você tem um ataque que pode durar uns 10 minutos, mais ou menos, né? Quando você entra em crise. E o indivíduo, né, o ser humano, ele pode apresentar uma sensação até de sufocamento, aquela falta de ar, não é? Uma sensação de morte, taquicardia, tontura, suor excessivo, uma sensação de perda de controle, uma dor, né, ou desconforto torácico, perturbações gastrointestinais e outros. Cada indivíduo tem, né, um sintoma, mas basicamente a maioria sofre algum desses aqui, né, na questão do pânico. Agora, tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é denominado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. No TOC, o indivíduo ele apresenta obsessões, pensamentos, imagens ou impulsos recorrentes e se sente muito obrigado a realizar algum comportamento em resposta a essas obsessões que ele está sentindo, seja para neutralizá-las ou, como regra, para aliviar esses sintomas que ele está vivenciando das obsessões, né, decorrente de todo esse sentimento, de todas essas emoções que ele está vivendo aí. Uma coisa como se fosse para compensar a outra. Aí tem o transtorno de ansiedade social ou fobia social. Aí o indivíduo já apresenta aqueles sintomas de situações sociais de não querer sair do lugar, de não querer sair de casa, né? Porque ele pensa que aonde ele vai ser observado. Por exemplo, quando ele assina um documento, né? Que todo mundo vai ficar olhando para ele. Se ele vai em algum lugar comer uma pizza, almoçar em algum lugar, é como se todo mundo estivesse olhando para ele, como ele se comporta, como ele está agindo. E isso pode apresentar muito tempo, né? Se você não cuidar. E também apresenta não só esses sintomas, mas muitos outros também podem aparecer. Nós estamos resumindo aqui, né? E diante disso começa também os tremores dele, né? Porque naquela sensação de que está todo mundo reprimindo ele de alguma forma, olhando para ele de alguma forma, ele começa a tremer, suar excessivamente, começa a ficar vermelho, começa a ter dificuldade de concentração, tem pessoas que gaguejam, começa uma palpitação, uma tontura e uma sensação de desmaio, podendo até mesmo desmaiar. Então veja a gravidade, o que parece ser normal para uns, né, pode não ser para outros. Quantas pessoas têm um pânico danado, um medo enorme de falar em público? Os jovens, eles têm muito medo de ir à frente da sala de aula da sua classe e falar sobre um trabalho para os seus amigos. E olha que são amigos, aqueles ali que convivem no dia a dia escolar deles. E eles entram em crise, eles ficam vermelhos, dá tontura, dá enjoo também, não é? Eles pensam que vão morrer, né? Dá uma palpitação, começa a suar, começa a tremer. Por quê? E dá até parecendo que ele fica bombo que vai desmaiar, porque a turma toda está com os olhares projetados para ele. E ele
tem esse transtorno de ansiedade social. Então, para ele é muito difícil estar à frente de uma plateia e de um público. Ainda mais se a fobia dele é justamente por saber ou por imaginar que alguém está o observando. E aí não tem como você fazer uma apresentação de um seminário, por exemplo, escolar, um trabalho em grupo, se os alunos não puderem olhar o que você se o seu comportamento lá na frente e como você está mantendo aquela explicação do que eles precisam aprender até para uma prova. As pessoas às vezes não passam numa entrevista por causa dessa ansiedade, não porque ele não é uma pessoa capacitada para a vaga, não porque ele não tem os requisitos para aquela vaga, para aquela oportunidade de emprego, mas porque do momento da entrevista ele começa a tremer, começa a ter o suor excessivo, ficar vermelho, ficar em pânico. O recrutador não tendo um olhar mais atento, não entendendo que esses momentos são só nessa pressão, desclassifica o candidato. Por quê? Ele vai pensar assim, esse candidato aí vai dar problema, porque ele não vai aguentar a pressão toda vez que nós formos abordar alguma coisa, cobrar ele de alguma forma, no cumprimento de metas, querer uma resposta, um feedback, ele vai entrar em crise, ele vai ficar dessa forma e vai ter um ruído na comunicação. Então, não está apto para o trabalho. E ali acabou-se de perder essa empresa um grande profissional, um profissional capacitado, habilitado para responder tudo aquilo que necessita no cargo. Então veja que se você não cuida, se você não procura o terapeuta para te auxiliar nesse equilíbrio, você pode sim agravar esses sintomas e ficar muito desafiador o dia a dia nesse mundo, não é, de convivências, porque você precisa do outro, você precisa dessa interação constante um com o outro para o seu crescimento pessoal, para o seu direito de ir e vir. Não tem homem nenhum que é uma ilha, consegue viver isolado da sociedade, não é verdade? E aqui por último, que é o quarto, né, esse é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse daqui, ele oscila ao longo do tempo, né? Ele não ocorre como um ataque, de repente, de maneira mais aguda, não se relaciona com situações específicas, né? A pessoa só se sente ansiosa na maioria dos dias, por determinadas questões que ela está vivenciando, resposta de alguma coisa, uma ligação do hospital, um filho que ainda não chegou em casa, de uma festa, não é? É uma viagem que está para surgir, é uma promoção. Dias comuns, não é? O resultado de um exame, não importa. Tal ansiedade generalizada aqui é a ansiedade do dia a dia comum dos brasileiros e não só dos brasileiros, né? Do ser humano em geral, no mundo todo. A pessoa se sente ansiosa na maioria dos dias, né? Por longos períodos, chegando a meses e até anos. Se você não controlar, você vai passar um transtorno agudo e vai ser generalizado, não generalizado nesse que é comum, mas de acordo com os outros aqui, né? Níveis de transtornos de ansiedade, porque isso pode te gerar a ansiedade social, pode gerar o transtorno de ansiedade do pânico, não é? E pode desencadear também o toque. Então nós precisamos de fato cuidar, né? A pessoa que se sente assim, se ela não busca um controle, isso pode durar sempre, meses, dias, anos, né? Décadas. Os sintomas principais incluem apreensiva expectativa ou preocupações exageradas com coisas que nem aconteceram e que você nem sabe que vai acontecer, porque são coisas futuras que nós não temos como controlar, nós não temos como dimensionar. São os mistérios de Deus. Ele sabe o que vai acontecer, nós não. Nós podemos fantasiar, criar imagens, criar ilusões, criar expectativas, né? Mas não são reais.
né? Por isso o pensamento positivo, trabalhar essa questão é muito importante, não é verdade? Então, mas diante de tudo isso que nós vimos até aqui, esses 4 tipos de ansiedade, que está dentro da ansiedade, né? O toque, o pânico, a ansiedade de fobia social, a ansiedade generalizada, todos esses transtornos de ansiedade. Dentro da ansiedade, alguns de nós já vimos alguém vivenciando, ou já vivenciaram, né? Com alguém na família ou em grupos de amigos. Mas do ponto de vista espiritual, quais são as causas, né, dessas ansiedades todas? O que gera isso? O que a doutrina vem nos dizer, né? A pessoa portadora de ansiedade patológica, ela tem uma ilusão de controlar o tempo, de controlar as pessoas e todas as coisas que não dependem dela. Você já viveu isso, querido ouvinte? Eu já vivi. Todos nós já vivemos. Nós queremos que a pessoa dê a resposta que nós esperamos. Nós queremos resultados que nós projetamos. E às vezes nós nem nos dedicamos tanto àquilo ali. Como é que um aluno vai tirar 10 e vai ser muito bem aprovado se ele não se dedicar absurdamente, né? Se ele não se dedicar ali com muita disciplina, a nota dele não vai ser máxima, não é? Então, mas ele está na expectativa, sofrendo, porque ele já está acreditando que não vai ser, mas ele já está pensando que pode ser muito ruim. E ele já está sofrendo com essa antecipação, não é? Então, essa ansiedade aí, essa questão patológica, né? Não depende de nós. E pode-se dizer que estas são as suas raízes espirituais, né? Porque nós precisamos entender que nós não temos controle nem da nossa existência, quanto mais das outras pessoas, né? E muito menos do tempo. De acordo com a média Isabel Salomão de Campos, em uma reunião pública de perguntas e respostas na comunidade espírita Casa do Caminho, na cidade de Juiz de Fora, ela diz que a ansiedade é a inquietude do espírito. O espírito está inquieto, ele está de alguma forma infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida, ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo, junto ao Cristo e aos mentores espirituais. Ele fica sufocado pelas informações negativas que ele escuta na televisão, no jornal, na sociedade, na vida, e por isso ele está inquieto. É preciso então que ele, o ansioso, tenha um recolhimento, uns minutinhos por dia para falar de Jesus. O melhor mesmo é Jesus. Chame pelo Cristo, que ele manda um emissário dele para a terra. Vigie seus pensamentos, suas atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidem da moral, que cuidam da vida reta, da dignidade. Não precisa ser santo. Ser espírito de luz é você entender que você vem de Deus e vai voltar para Ele um dia. Você tem que levar para Ele uma bagagem que dignifique a sua filiação divina. Você não nasceu por acaso. Deus sabe que você existe e ama você. Dê atenção a isso. Não tenha medo do sofrimento. Ele existe em todo lugar, em todos os corações. Mas não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus, uma prece firmada na convicção, na atitude, na vida reta. Então, isso foi na Casa do Caminho, né? Em 2007, isso está postado online, e em memória, né, dessa grande médium Isabel Salomão de Campos, uma grande trabalhadora do ideal espírita de Juiz de Fora. Ela vem falando aqui que a ansiedade é uma inquietude da alma.
Então, a alma inquieta, ela projeta muito a sua felicidade nas coisas futuras, no ser e não no ter. Ela está muito preocupada com as questões materiais e não espirituais. O vazio existencial, que muitas das vezes provoca tal ansiedade também, é justamente essa falta de conexão com a espiritualidade amiga e essa fé incondicional de que tudo vai passar, porque Deus é nosso Pai e vai prover tudo, né? Jesus, ele se referia aos ansiosos como sendo aqueles que não confiam na providência divina. E quantos são aqueles que não confiam? Nós mesmo, em algum momento de aflição, da ansiedade, por não conseguir resolver as coisas ao nosso tempo, do nosso modo, nós também desconfiamos, não é? Que aquela turbulência, aquele desafio grande passaria. Nós precisamos confiar na providência divina o tempo todo, seguindo, né, os ensinos de Jesus. Então ele fala, mas nas entrelinhas de seus ensinamentos, né, porque Jesus também, ele destaca o fator gerador de ansiedade, que é essa falta de confiança também, não só no Pai, mas também em si mesmo. Quantas pessoas não confiam na própria capacidade, nas suas habilidades de realização? Mas Deus nos capacita todos os dias. E outra, Ele nos convida para a seara do seu Filho. Jesus nos convida também para a sua seara. Portanto, a ansiedade, ela surge quando um desses fatores, né, ocorre, ou quando os dois acontecem ao mesmo tempo. Ou está faltando a confiança na providência divina, ou está faltando a confiança em nós mesmos. E quando faltam os dois? Você não confia em Deus e não confia em si próprio. É mais complicado, né? E ele ainda reforça nesse nosso irmão, né? Amigo, modelo e guia para a humanidade. Ele reforça esses ensinamentos quando ele diz: pede e obtereis, né? O pedir e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, ele coloca para nós que se nós pedirmos com fé, o Pai vai providenciar. Se nós batermos firmemente a porta com confiança, ela se abrirá. E se nós buscarmos, não é, aquilo que nós estamos à procura, os nossos desejos, os nossos ideais, com responsabilidade, com ética, com prudência, com moralização, nós acharemos. Então, o que significam essas palavras? Elas podem ser assim compreendidas. Ajuda-te e o céu te ajudará. Somente com essas colocações é que se completam os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade. Acompanhe o raciocínio, partindo da confiança de Deus e em sua providência, e fazendo o máximo e o melhor, o que tiver no nosso alcance, venceremos ou não venceremos a ansiedade? Pois estaremos com a consciência tranquila e também confiando que todos os recursos disponíveis serão mobilizados ao nosso favor, porque Deus nos coloca em prova para testar a nossa confiança, a nossa lealdade, para que depois nós tenhamos dado testemunho de nossa fé, de nossa credibilidade. Então veja, nós precisamos, né, vencer essa ansiedade. A dúvida, ela gera incerteza e está, por sua vez, né, gerando ansiedades e transtornos muito maiores, possivelmente no futuro, se não agora. E quantos já estão numa ansiedade de transtorno mais agravado, porque quando ela começou algo, né, corriqueiramente, cotidianamente, não foi cuidado, não foi buscado o orai e vigiai, o buscai e acharei, porque nós precisamos buscar ajuda e nem sempre as pessoas buscam, né? E em consonância com o que nos ensinou Joana de Ângeles no livro
Amor Imbatível, Amor, psicografado por Divaldo, né? Joana de Ângeles faz também um ensinamento muito importante sobre a questão da ansiedade, né? Porque no ser que desconsiderou as soberanas leis é que se reencarna com predisposições filosóficas, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos, diz a Joana de Ângeles. Ou seja, tudo aquilo que eu não trabalho bem numa reencarnação, que eu causo equívocos, não é? Causo consequências danosas em mim, eu terei essa colheita um dia. E nem sempre fica para uma próxima reencarnação. Muitas das vezes nós já estamos passando por um processo de colheita na mesma reencarnação, né? De reparação, de redenção. Por isso o orar e o vigiar se autoconhecendo, se auto-permitindo a transformação. A mudança ela tem que acontecer de dentro para fora, né? Eu preciso ser manso e pacífico, disse o Senhor. Então, nós precisamos trabalhar essa questão do desequilíbrio, tudo que está fazendo ruído, barulho dentro de nós, né? Então, o que se entende sobre tudo isso, essa ansiedade? Entende-se que a ansiedade ela está também impregnada nos genes, desde o movimento em que há o encontro do espírito ao corpo, né? O corpo físico e o corpo espiritual ao se unir vai trazer também essas mazelas, essas matizes do passado, as inclinações que eu ainda preciso passar em prova. Então eu preciso buscar uma confiança maior, uma segurança, um cuidado maior com pensar e com agir, para que em equilíbrio eu não faça a tempestade em um copo de água, né? Então, sendo tudo isso um resultado de desordens de vida passada e que foi aflorada nessa vida por algum gatilho. Às vezes, algum momento que você está passando desafiador, veio à tona coisas que você vivenciou no passado e que você ainda precisa se resolver, né? Então, muitas das vezes, nós ouvimos palestrantes e ensinos nos próprios livros que o Espiritismo é para as pessoas bem fortes, porque aqueles que aceitam a verdade, que muitas vezes ferem, precisam ter uma disciplina muito grande, né? Não só de aceitar, né, verdades, mas de transformar algo que está ali, que você ainda está imerso, mudando o que? As suas más tendências, suas más inclinações. Então você precisa ser forte, valente, corajoso, ter uma fé incondicional, né? E aí ela ainda finaliza mencionando, né, que tudo vai depender de quê? De nós. Né? Lá no Grupo Espírita Allan Kardec, nesse artigo mencionado, eles colocaram, considerando que os semelhantes se atraem, ao nos rendermos à ansiedade, estaremos igualmente entrando em sintonia com outros encarnados e ou desencarnados que vibram nas mesmas ondas de inquietação, agravando ainda mais nosso estado íntimo. Veja bem, a doutrina espírita nos traz que muitas das vezes a questão do processo de ansiedade que nós estamos vivenciando por causa dessa questão do controle de tudo, de querer fazer tudo do nosso jeito ou de desejar algo que ainda nem aconteceu, de criar expectativa, de criar ilusão, de ter um medo exagerado, são matizes de reencarnações passadas, com certeza. Mas eu posso também estar criando isso nessa existência agora, né? Esses tiques, esses toques, toda a questão que a gente viu aqui dos transtornos, né? Os transtornos da fobia social, o toque, né?
o transtorno do pânico, o transtorno generalizado, tudo isso da ansiedade generalizada, todos esses tipos de ansiedade, que são 4, eles podem ser amenizados com disciplina, com oração, com confiança. Agora, ele pode agravar? Pode, se eu não buscar o apoio, o auxílio, né? Porque o que Jesus falava para nós, né, sobre a ansiedade? E até hoje, né, nós vamos ler e vamos ver muito isso, vivo ainda, Jesus ensinando para que nós não nos preocupemos excessivamente com o futuro. Ele colocou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus, se você, caro ouvinte, quiser pesquisar, vai em Mateus no capítulo 6, versículo 25 a 34. Pois isso não acrescenta nada à vida. Se Jesus disse para que nós não andássemos ansiosos, porque coisa alguma nos acrescentaria à vida, e ele nos orienta primeiro a buscar o quê? O reino dos céus. O reino de Deus, né, e sua justiça, confiando que ele sim suprirá as necessidades básicas de todos nós, a comida, a roupa, né, a moradia. A solução para a ansiedade, segundo Jesus e outros textos bíblicos inspirados por ele, é focar no presente, é orar, é entregar as preocupações a Deus, é viver um dia de cada vez, confiando numa providência divina que sempre ocorreu e que sempre vai existir, porque Deus jamais desampara um filho. Só que nós, diante de uma dor e de um sofrimento, de uma questão assim de sufocamento, né? Que muitas das vezes nós nos encontramos sufocados, como se não fosse resolver as questões embaraçosas dessa existência, nós já resolvemos tantas outras em existências anteriores. Nós somos reencarnacionistas, nós temos uma pluralidade das existências, vamos resolver muitas questões ainda, não passamos por todas as experiências, né, mundanas, terrenas, para nos fazer forte e evoluídos e com fé inabalável. E está tudo bem. O que eu preciso é ser persistente, esperançoso, confiante. Não adianta se preocupar, né? Lá em Mateus, no capítulo 6, 27, ele coloca: quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à sua duração, à duração da sua vida? Nós não temos como dimensionar o tempo que estaremos nessa existência. Por isso nós precisamos viver bem, pautado no amor, na confiança, na tranquilidade, na caridade, no presente. Você não sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe nem se você vai acordar amanhã. Então, a vida nos escapa muito rápido, né? Repentinamente as coisas acontecem. Você está triste, você fica feliz, o mal passa, você está feliz, de repente chega uma enfermidade, e está tudo bem, porque nós vamos aprendendo. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Nós precisamos estar o tempo todo vigilante, não é? Chico dizia: a tristeza passa, a felicidade passa, né? A saúde passa. Então, assim, tudo passa, mas coisas boas sempre vêm também. E nós vamos sempre sendo colocados à prova dessa confiança do Pai, né? Confie em Deus. Se Deus cuida das aves e das flores, Ele cuidará de você, que é muito mais valioso para Ele. Não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, 32, ele coloca as falas de Jesus: o que vamos beber? O que vamos vestir? Seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Nós precisamos ser pequenos e humildes. Nós precisamos demonstrar nossa pequenez e humildade para Deus. Por isso, o poder da oração. Aquele que é soberbo e acha que não precisa de Deus e que não precisa pedir, e que se Deus fosse Deus, proveria tudo o que ele precisa,
com um ato de desdém sarcástico e blasfêmia, ele, não sabe o que fala. E assim Jesus na cruz disse: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. E nós muitas das vezes não sabemos para onde queremos ir, o que estamos fazendo da nossa existência, o que queremos alcançar, o que já conquistamos, o que fomos lá atrás, o que queremos ser lá na frente, porque nós não refletimos sobre o que estamos fazendo aqui, da onde viemos, para onde vamos e o que eu posso fazer de melhor por mim, pela minha família, pela sociedade. Que legado estamos deixando? Nós tivemos grandes homens na face da terra, pessoas maravilhosas, espíritos iluminados. Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, não é? E aí? Quantos de nós teremos alguém, pelo menos uma pessoa, não é? Para lembrar dos nossos feitos, do que nós vivenciamos, do que nós pregamos? Será que tudo aquilo que nós estamos falando, nós estamos praticando? Não adianta bater na porta, Senhor, Senhor, e ela se abrirá. O que nós estamos fazendo para que essa porta venha se abrir para nós, não é? Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você fica na ansiedade do ter, do fazer, do construir, do conquistar, títulos, poder, honrarias e glórias, essas coisas são efêmeras, são terrenas, mundanas, e um dia você não vai ser lembrado por causa disso. Do outro lado, esses títulos pouco importam. A espiritualidade respondeu isso para Kardec. Mas o que você nutriu no seu coração? O que você fez com desprendimento com as suas mãos? Quantos corações você acalentou? Quantos você levou para o bom caminho? Quantos você serviu? Você veio para servir ou para ser servido? Então são essas reflexões que nos fazem sair da crise de ansiedade. Claro que cada um que está vivendo esse momento desafiador, tão rotulado como o mal do século, e que nós precisamos transfigurar como algo que nos avança ao progresso, como algo que eu vou passar com fé em Deus e confiança, e não como se fosse algo inacessível, algo totalmente sem condições de resolver, não é? Como se fosse algo impossível. Não existe nada impossível para o nosso Pai, que é Deus, não é? Então, viva o hoje, está lá em Mateus, no capítulo 6, 34. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Cada dia tem o suficiente com o seu próprio mal, porque se eu não viver o dia de amanhã bem, né, ele trará o seu próprio mal, porque tudo que eu preciso fazer é saber me equilibrar, saber me controlar, saber me corrigir, me autotransformar em criaturas melhores. Amanhã melhor do que eu fui hoje, porque hoje com certeza estou melhor do que eu fui ontem. E esse ontem pode ser não só no dia anterior, né? Mas na reencarnação anterior. Nós viemos aqui para nos depurar, não para adquirir mais dívidas do que nós temos para acertar com Deus, né? Então, todos esses conselhos, essas orientações, elas também bíblicas, né? Sobre os ensinamentos de Jesus, nós precisamos seguir. Está aí um manual para ser seguido, né? Que conforta o coração, que consola. A doutrina espírita, ela nos traz esse consolo, né, para os nossos corações, para a alma, nos aquecendo essa alma, porque ela mostra o quanto nós podemos fazer de bom, o quanto nós podemos evoluir e o quanto aquilo que nós ainda não conseguimos transpor, um dia nós vamos conseguir, porque Deus nos fez na simplicidade e na ignorância, mas para alçarmos voos longínquos, para um dia chegarmos à perfeição.
Quanto tempo isso vai durar, nós não sabemos, não temos como dimensionar. Será nessa única reencarnação? Não. Nós já tivemos muitas? Também não. Nós estamos caminhando, né? Nós saímos de um mundo primitivo ontem mesmo, arrastando pessoas pelo cabelo, comendo cadáveres, né? Matando, muitas das vezes nem matando, comendo animais vivos. Então, assim, nós estávamos na idade da pedra, agora nós estamos mais civilizados, o corpo humano está mais belo, nós não temos mais aquele maxilar imenso, aquela dentição gigante, porque nós não estamos assim naquela condição do homem selvagem mais. Evoluímos muito, com certeza, mas precisamos de um caminho muito grande para chegar à perfeição. E isso nos faz confiar mais, porque nós vamos chegar, não importa o quanto tempo dure, né? Essas reparações todas que precisamos fazer e trabalhar em nós. Mas certo é que estacionado não devemos ficar. Sempre vamos aprender algo todos os dias uns com os outros, porque nesse mundo de interação nós precisamos ter um olhar atento para o nosso semelhante, de amor, de bondade, de empatia. Viu um irmão triste, ele está numa crise de ansiedade, ele está infeliz, vamos ter compaixão e misericórdia, vamos estender uma mão, um ombro amigo, vamos procurar ajudá-lo, amenizar a sua dor e o seu sofrimento, vamos convidar para uma oração, para uma palestra na casa espírita, para tomar um passe, uma água fluidificada, vamos incentivar ele a ter uma religiosidade. Não precisa ser a nossa que é espírita, pode ser outras denominações religiosas, porque todas vão levar ao céu, todas vão falar de Deus, todas vão falar da sua condição de amor incondicional, sem exigir nada de nós, mesmo que nós sejamos inquietos, imperfeitos, ansiosos, equivocados, pecadores. Deus nos ama apesar de e não se nós fizermos isso ou aquilo outro, termos isso ou aquilo outro, conquistarmos bens materiais, não. Se Jesus disse, largue tudo e me segues, será que todos nós largaríamos o conforto da nossa casa? Muitos no ar-condicionado, outros no ventilador e outros num abano de papelão. E está tudo bem, mas será que cada um deixaria os seus pertences, deixaria os mortos enterrar os seus mortos e seguiriam Jesus na sua seara de luz, de amor, né, de doação para uma transformação moral? Poucos iriam. Ah, Senhor, tá frio, né? Ah, Senhor, vamos depois, está muito quente, o sol está abafado esse dia, vamos deixar para amanhã? Seria a maioria de nós, porque nós ainda não estamos numa condição, né, do amor do Pai, né, seguidores fiéis de Jesus, mas estamos no caminho, estamos desejosos de ter uma manhã melhor. E tá tudo bem, vamos continuar, né? Como se nós já estivéssemos conseguindo. Então, para aliviar a ansiedade, nós temos vários salmos à nossa disposição para que nós possamos confiar em Deus, né? Por exemplo, o Salmo 23, ele foca na provisão e cuidado de Deus, levando-o a pastos verdes e águas tranquilas, restaurando a alma e trazendo paz mesmo na presença de inimigos. Mesmo que não tiver no lugar que você gostaria de estar, se você está vivendo num ambiente hostil, com pessoas rudes, equivocadas, que te ofendem, seja forte, seja perseverante, essa sua prova vai ter fim, não é? Confie em Deus. Tem o Salmo 91, que fala da proteção divina e segurança, sendo ideal para acalmar o espírito e encontrar o descanso à sombra do Todo-Poderoso, não é? Então, nós vamos se apegando às questões que nós temos ao nosso alcance. Nós podemos ir na casa espírita fazer um atendimento fraterno, nós podemos
ligar para o SOS Prece. Nós temos vários CVV, né? Então, nós temos muitos órgãos, muitas instituições que nós podemos contar no momento de ansiedade, de desequilíbrio, de parecer nos faltar o ar, o chão, que nós estivermos em crise tremendo, não é? Nós precisamos ter Deus no nosso coração e confiar, né? No Salmo 53, pede misericórdia e lembra que apesar das pressões, a alma confia em Deus, encontrando abrigo à sombra de suas asas. Nós temos coisas maravilhosas, né? Salmos maravilhosos. Nós podemos e devemos sempre procurar ajuda de profissionais capacitados, habilitados para atender através das terapias comportamentais, cognitivas, para que nós possamos entender a nossa mente, entender os nossos gatilhos, para nós não cairmos nos golpes das tentações, porque os golpes das tentações não é só o inimigo que vem, que lança e que todo mundo fica falando o inimigo, né? Como se fosse uma força espiritual, porque nós na doutrina espírita nós não falamos do inimigo, são os obsessores, são irmãos equivocados tanto quanto nós. Porque quando nós desencarnamos, nós levamos defeitos e virtudes. Não vamos virar anjo de uma hora para outra. Hoje eu sou obsediada, amanhã talvez eu possa me tornar também um obsessor. Por isso que eu preciso reconciliar com quem está ao meu lado, né? Amando, perdoando, servindo, amparando, desejando o bem, para que eu não me torne também uma pessoa igual a que eu, às vezes, recrimino. Porque como você pode recriminar o mal que te fizeram e que te fazem, se amanhã você quer se vingar, se amanhã você está fazendo igual, se amanhã você vira um obsessor querendo cobrar todo o mal que lhe fizeram. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós precisamos realmente nos colocar na condição de empatia com um outro semelhante. Perdoa, Pai, as nossas faltas à medida que eu tenhas perdoado aquele que tenha me ofendido. Porque se eu não perdoo o ofensor, como que eu estou querendo ser, não é, perdoado? Então, é aquilo, fazer, não é? Aquilo que eu estou exigindo. Se o que eu estou exigindo eu não sou capaz de fazer, como que eu posso exigir, né, o que nem eu mesmo consigo fazer? Então, nós precisamos, né, ter esse olhar de amor, procurar ajuda. Nós não devemos procurar um terapeuta, né, um profissional habilitado para nos ajudar quando nós estivermos doentes. Existe um mito muito grande, né, um tabu, um preconceito de você buscar um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, um psiquiatra para cuidar da saúde mental, por se rotular que vão pensar que você é doido, que você é louco, que você está com crise, que você é transtornado, não é? Que você tem demência. Peraí, se nós buscamos o tratamento, não é? Para termos saúde prolongada na Terra, se nós vamos ver as questões do metabolismo orgânico, de forma geral, nós fazemos um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, sentimos alguma coisa, o médico prescreve, solicita, nós fazemos um exame de sangue, de urina, nós fazemos tantas coisas para quê? Para evitar um mal maior, para ter cuidados com o corpo físico. Cuidando do corpo físico também, vou cuidar do espírito. Eu estou zelando pela morada desse espírito, que somos nós imortais, abrigando nessa casa mundana, que é o corpo físico, que vai deixar, né? Vamos deixar a qualquer momento no desenlace, na ruptura, né? Na questão do cessar dos órgãos, da morte do corpo físico. Mas nós somos espíritos imortais, nós não vamos morrer, nós vamos continuar evoluindo, progredindo e vamos retornar aqui numa nova família, num novo corpo preparado, de acordo com as nossas necessidades e merecimentos, quantas vezes necessária for até chegar àquela perfeição que a gente já comentou
anteriormente, não é? Mas eu preciso entender que a cada passo, me transformando nesse homem de bem, cuidando desse corpo e desse espírito, eu estou prolongando a existência aqui, o que vai me dar uma condição maior e melhor de sanar tudo aquilo que eu preciso, de aprender, de evoluir, de se depurar. E aí eu preciso buscar esses profissionais para um equilíbrio mental também, para ver se eu estou bem, se eu estou equilibrada, se eu estou, né, se tem alguma coisa desajustada, em desequilíbrio, com ansiedade, para que eu me controle, para que eu me corrija, porque dessa forma eu consigo ter um bem-estar pleno, físico, moral e espiritual. E é isso que Jesus nos convida o tempo todo. Não adianta eu só cuidar de um lado. Tem pessoas que são focadas só no trabalho, para o ter, é as posses materiais, mas ele esquece do espiritual, do ser bom, ser caridoso, ser moral, moralizado, ético, honesto, entendeu? Ele ser bem fraterno, né? O solícito, ele esquece de ser isso, né? E nessa busca desenfreada pelo ter. E aí ele só trabalha, ele não tem tempo para o lazer, ele não tem tempo para se espiritualizar numa conexão maior com Deus, estando no templo, onde todos oram, onde a energia é maior, seja na casa espírita, seja na missa, seja no culto, você precisa fazer esse movimento de ir, de buscar o fortalecimento, recarregar as suas baterias, a sua energia, para que você possa continuar nesse mundo que é um desafio constante, com tantas ansiedades, com tantas coisas, porque quando você não lida com a sua ansiedade, você vai lidar com outro que está ansioso, que quer as coisas para ontem, que está brigando com você porque você não cumpriu o prazo, porque deu algum problema em alguma resposta que você precisava fazer e dar. Ou seja, as pessoas estão meio que enlouquecidas, nós estamos vivendo momentos desafiadores em todo lugar, seja no comércio, né? No trabalho a gente vai comprar, as pessoas estão impacientes, não sabem atender, não sabem sorrir, não sabem conquistar, não sabem ter excelência no atendimento e a fidelização do cliente. Às vezes está com a cara amarrada, está com transtorno e leva esse transtorno, essa ansiedade, esse pânico, essa fobia. Tem que trabalhar e está trabalhando às vezes, até já foi no profissional, né? Capacitado, habilitado, mas não toma o remédio direito, continua dormindo tarde, não faz uma oração, continua tendo um vazio existencial. E isso é muito perigoso, porque quantas pessoas dão cabo, fim à vida, né? Porque não confiou que ia ficar tudo bem, não aguentando a pressão, se suicida. E não é a saída. Nunca vai ser, porque a vida não cessa. O maior desapontamento do suicida é se ver vivo, intacto, porém o sofrimento aumenta, ele vai ficar vendo aquela cena por muito tempo, até ter o arrependimento verdadeiro e o pedido a Deus de misericórdia e perdão para ele continuar a sua jornada evolutiva, para ele ser resgatado. Por isso nós precisamos fazer muitas orações por todas as almas, encarnadas e desencarnadas, que são os espíritos. Alma, quando temos o corpo físico; espírito, quando não temos mais o corpo físico, só o corpo espiritual. Então nós precisamos orar não só no dia de finados, dia dos mortos assim conhecidos, nós já fizemos um estudo desse, mas sempre, principalmente para esses que dão fim à vida, porque a vida é um presente de Deus. Só Ele sabe o nosso momento de despedida terrena. Nós não temos como saber, não temos uma bola de cristal. Por isso a existência física, material aqui, é para ser bem vivida, com tranquilidade, no presente, aproveitando cada segundo, saboreando as brisas da manhã,
o vento, a chuva, o sol, os pássaros, a natureza, que é toda a criação do Pai, assim como nós, que somos criaturas, né? Criadas por Ele, e também somos os seus co-criadores, porque nós conseguimos transformar tudo na natureza, sendo também criadores, reconstrutores, não é? Dessa matéria-prima que Deus nos dá. Então, nós precisamos buscar sempre uma leitura, uma meditação, seja desses salmos, sejam de outros, mas nós precisamos crer que tudo que nós estamos vivendo passa. Muitas das vezes, esses momentos todos, nós atraímos os espíritos sofredores, porque eles morreram também numa condição de sofrimento, de ansiedade, aqueles que deram fim à vida, que estão lá sofrendo, vendo eles dando fim à vida diversas vezes, né? Angustiados, eles se aproximam de nós. E o nosso sofrimento, as nossas ansiedades, vai atrapalhar também, vai alimentar também eles. Então vai ficando uma simbiose. Muitas das vezes nós estamos felizes num dia, do nada nós ficamos tristes, nós captamos energias. Nós somos doadores de energias e recebemos energias também. Existe uma troca no universo de energias o tempo todo. Quando alguém muito querido e amado desencarna, nós sentimos profundamente, né? É como se fosse de fato uma perda grandiosa, sim. E existe o luto e é tranquilo, nós precisamos respeitar de cada um o que nós sentimos falta da pessoa, né? Daquela vibração que ela emanava, que ela emitia, essa força vital que ela, né, despejava no universo, no ambiente que ela estava, até quando ela é ranzinza, até isso a gente sente falta. Então é essa troca de energia que a gente sente mais falta, porque todos nós contribuímos uns com os outros. Então, muitas das vezes, as pessoas conversam conosco e fica bem. E nós captamos determinada tristeza e angústia dela. Só que o que é do outro, não é do outro. Nós não podemos se impregnar do sofrimento do outro. Eu preciso me compadecer com o sofrimento, ter misericórdia e ajudar. Mas não sofrer o que o outro está sofrendo. Porque se eu sofro, eu fico ruim também, vou precisar também de ajuda, como que eu vou ajudar? Então, se conhecer, né, é a grande chave para tudo. Opa, esse pensamento não é meu, esse sentimento não é meu, por que eu estou assim? Não é? Eu não estava assim, não tem motivo para eu estar triste, melancólica, chorosa, não é? Da onde eu tirei isso? Às vezes basta um irmão espiritual se aproximar de nós. Ah, mas por que isso acontece? Porque todos nós temos um teor mediúnico, uns mais, outros menos, mas nós sentimos a força do ambiente, a vibração. Tanto é que em determinados lugares nós vamos, não nos sentimos bem. A energia está densa, está estranha, nós sentimos às vezes até uma enxaqueca. Como tem pessoas que nós conversamos, nos sentimos tão felizes, um alívio, uma paz, uma energia tão boa, uma luz radiante, não é? E em determinados ambientes também. Que é um ambiente melhor do que aqueles que todas as pessoas estão ali para orar, para falar e pedir coisas boas ou agradecer, que são os templos de oração, seja na casa espírita, seja na missa, seja no culto. Então, tem lugares maravilhosos, nós precisamos buscar esses lugares, porque lá nós vamos entrar numa conexão muito maior com Deus. Jesus disse para a gente entrar para o nosso quarto, falar com Deus só entre Ele, né, e eu, e contar as suas aflições, porque a resposta vai vir, né? Dobre seu joelho, faça o que você quiser, coloque uma água para fluidificar, peça medicação naquela água para sanar, amenizar suas mazelas físicas, espirituais, né, e morais ali, mas tenha a conexão com Deus, uma conexão sem intempéries climáticas, sem queda, né, igual a internet que às vezes falha,
Com Deus não vai falhar nunca. E é essa confiança que nós precisamos ter, né? Então vamos confiar, vamos desejar o bem a todos, vamos buscar ajuda, mas também vamos exercitar, né? A darmos o apoio àqueles que precisam. Muitos foram os discípulos ansiosos, não é? Muitos, mas nós precisamos, mesmo diante de crises similares como qualquer outro ser humano, né? Nós precisamos confiar, né? No mar, ao fugir da missão de pregar em Nínive e enfrentar uma tempestade, Jonas pediu aos marinheiros que o levassem ao mar, uma atitude que muitos intérpretes veem como uma entrega ao fim da própria vida para evitar sua responsabilidade. Mas após o sucesso da missão, ironicamente, após Nínive se arrepender e ser poupada, Jonas ficou profundamente revoltado e angustiado. Em Jonas, no capítulo 4, versículo 3, ele clama diretamente a Deus: peço-te, Senhor, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E a angústia final, quando o sol e um vento quente, né, o atingiram e a planta que o protegia secou, ele novamente desejou morrer e reafirmou sua ira como sendo razoável até a morte. E aí nós trazemos esse pedacinho, né, só para dizer o seguinte: quantos agem como Jonas, né, num momento de desafio, num momento brusco de passar por uma prova, começa a pedir a morte, porque aquela tempestade está forte demais, não é? Mas a tua falta de fé, de confiança no Pai, está maior do que a tempestade. Porque quando tu confia, quando tu acredita, quando tu entrega, né, o pensamento a Deus, Ele providencia tudo de bom e Ele faz o que o mar se cessar. A tempestade passa, a angústia passa e coisas boas vêm. Então, embora Jonas seja um exemplo de profeta a contragosto, outros grandes personagens bíblicos também pediram a morte em momento de exaustão ou profunda ansiedade, mas a morte não é o fim. E pensar que a morte vai cessar o sofrimento e a vida como esses discípulos e muitos dos profetas chegaram a imaginar é tolice, é falta de fé, né? Então, Elias, após uma grande vitória, fugiu para o deserto por medo de Jezebel e orou: basta, toma agora, Senhor, a minha vida. Então veja que esses momentos de ansiedade, de crise, né, e de entrega para Deus fazer com eles o que quisesse, porque eles não aguentavam mais, é antigo, não é da agora. Mas eles passaram pela prova e muitos venceram. E você também vai vencer, caro ouvinte. Eu vou vencer, o outro vai vencer, nós vamos vencer confiantes, né, em Deus. Então, essa ansiedade, que é uma reação humana, natural, de preocupação com o futuro, ela sempre vai se tornar um problema e um transtorno quando for excessiva. Por isso que eu preciso me conhecer. Opa, está passando dos limites. Se eu não estou conseguindo controlar, eu vou buscar ajuda médica, ajuda profissional. Então, busquem o terapeuta, o psicólogo, a oração, a meditação, a palavra constante de Jesus na tua vida. Procure um apoio, procure a fé, procure a oração e tudo vai ficar bem. Que nós tenhamos uma noite abençoada de sábado, um domingo esplêndido e um início de semana cheio de bênçãos e realizações. E que nós possamos vencer a nós mesmos todos os dias,
as crises de ansiedade, de insegurança, de expectativa, não é? Vamos viver mais o hoje, sorrir mais, amar mais, falar eu te amo muito mais, como se fosse o último. Não projeta tanto futuro, vive o agora, porque aí você vai valorizar mais a sua oportunidade reencarnatória. Que Jesus nos abençoe. Um forte abraço fraterno de Daura Alves. Fiquem com Deus.